A gente vai acompanhar o texto ali, porque se eu ler aqui, vai ser diferente, né? 2 Reis, capítulo 4, versículos de 8 a 37. É uma história, irmãos, que vocês já conhecem. Já conhecem. Eu mesmo já até preguei nesse texto, não lembro se aqui, mas já preguei várias vezes, né, nesse texto. Mas agora a abordagem vai ser um pouquinho diferente. 2 Reis, capítulo 4, versículos de 8 em diante. Vai falar sobre a sunamita. Vou ler aqui então. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe também, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao moço, Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, se pôs diante dele. Porque ele dissera: dize-lhes, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, se pôs à porta. Ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E a gente vai parar por aqui. Pai, muito obrigado pela leitura lida e compartilhada. O desejo do nosso coração, Senhor, é que apesar de nós, o Teu Espírito se faça presente e ministre ao nosso coração na medida que a gente precisa ser ministrado por Ti. Que os corações estejam abertos, Senhor, para receber aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido e fala da história de uma mulher que era muito generosa. Então, a gente vai falar nessa noite sobre um coração generoso que gera uma vida de bênção. Se puder colocar aí, eu não sei se... isso aí. Um coração generoso gera uma vida de bênção. Eu pensando e orando ao Senhor, falando sobre isso, eu gosto muito desse texto. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Eu sei que tem algumas particularidades aqui. Mas quando eu começo a olhar esse texto como um todo, eu consigo olhar para essa mulher, imaginar essa mulher e fico pensando e pedindo. Já pedi ao Senhor, já fiz essa oração. Eu queria ser pelo menos um pouco parecida com essa mulher. Uma mulher que a gente não sabe nem o nome dela. A gente não sabe qual é o nome dessa mulher. A gente só sabe que ela é uma mulher de Sunem, uma mulher sunamita. A gente sabe que ela é mais nova que o marido, o esposo dela já é um homem de idade. Ela é uma mulher séria, é uma mulher que conseguiu, junto com o marido, juntar posses, porque o texto diz que ela é rica. E se você continuar lendo o texto, vai ver que o homem é muito trabalhador, então não foi um dinheiro que caiu do céu, é um dinheiro que eles conseguiram juntar a partir de um trabalho árduo no campo. Então, é uma mulher que é uma mulher, na minha visão, admirável. E a gente estava pensando, a gente orando, falando ao Senhor, eu fui desafiada a falar sobre generosidade num outro lugar e Deus me falou tanto ao meu coração, eu falei, eu quero levar isso para a nossa igreja também. Eu quero falar sobre isso também. Porque eu vejo aqui muitas pessoas generosas. Eu vejo aqui muitas pessoas que fazem aquilo que você nem imagina que estão fazendo. E aí, é por isso que a gente vê a família e a casa de muitas pessoas frutificando, produzindo frutos e sendo uma casa de bênção. Porque dentro daquela casa tem corações generosos. Eu não sei qual é a sua perspectiva de prosperidade.
Eu sei bem o que é prosperidade. E eu sei exatamente que a gente não está falando de prosperidade com bens materiais. Isso aí são consequências. Prosperidade é muito mais do que isso. Então, quando eu penso num coração generoso, eu olho para a vida dessa mulher. E aí eu queria te convidar a também olhar com essa ótica. Ela chega para o marido, ela recebe ali, ela é uma mulher que está acostumada a servir, a receber. Eu, por exemplo, gosto muito de receber pessoas na minha casa. E nem sempre a minha casa está preparada para receber. Quantas vezes já escondi um monte de coisa no guarda-roupa, já escondi um monte de coisa em outras portas, porque está chegando alguém, a gente esconde tudo, que é para você, né, receber a pessoa ali e tal. Mas eu quero receber, eu quero que vá. Eu gosto de gente, gosto de estar com pessoas, né? E essa mulher era assim. E ela se prontificou a receber o profeta toda vez que ele passasse por lá. E aí um dia, imagino eu que depois do lanche ela chega para o marido e fala assim: bem, esse homem é um homem de Deus, né? Ele é muito usado por Deus. Ele é um homem muito especial. Vamos fazer o seguinte, amor. Vamos fazer um quarto lá em cima. A gente tem espaço, a gente tem condição. A gente faz um quarto para ele, mais reservado. Ele não precisa ir para lugar nenhum, ficar perambulando por aí. Ele vai dormir na nossa casa. Ele não vai passar aqui só para comer, não, só para jantar. Ele vai dormir, vai descansar. E aí a gente faz para ele um quarto com uma cama, uma cadeira, uma escrivaninha, uma lamparina, que aí ele pode estudar, ele pode escrever, ele tem a liberdade dele lá. Então eu olho para essa mulher, a primeira coisa que eu tiro aqui, de lição para nós, uma característica de um coração generoso é uma pessoa que tem um olhar bom. Ela tem um olhar bom. Ela vê o que a pessoa tem de bom. E aí eu queria te convidar a acender o seu olhar para isso aqui agora, para essa observação. Quando a gente convive com uma pessoa que tem um bom olhar, que tem um olhar bom, normalmente essa pessoa ela consegue extrair do outro o que ele tem de melhor. Mesmo que o outro não seja tão bom assim. Mesmo que seja uma pessoa complicada, mesmo que seja uma pessoa de difícil convivência, uma pessoa que chega, de repente, ao ponto de ser uma pessoa quase que insuportável. Mas a pessoa que tem um bom olhar, que tem um olhar bom, ela consegue extrair do outro as melhores características. Então, a primeira característica que nós precisamos ter é esse olhar bom. É ter um olhar melhor com relação ao outro, ao meu irmão. Porque, irmãos, nós temos uma natureza pecaminosa, ponto. Nós não prestamos por essência mesmo, ponto. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, ponto. O que nos difere é o Espírito Santo que habita em nós. O que faz a gente ter algum valor é o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Então, esse Espírito, isso que é bom, faz com que a gente enxergue o outro de uma forma melhor. Mas se eu não permitir que o Espírito Santo me dê esse olhar, olha o que diz lá em Mateus. Mateus 6, é o próximo versículo. Pode passar, por favor. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Porque você vai olhando o outro e você vai maximizando o que o outro tem de bom. E cada vez que você fala, você vai reforçando aquilo. De repente você fala, poxa, fulano é tão esforçado, onde ele põe a mão, ele abençoa. Tudo que dá para fulano fazer, faz bem feito, ele é detalhista, ele vem com uma ideia melhor ainda do que aquilo que a gente pediu, sempre vem com algo a mais, sempre resolve, mesmo não tendo do jeito, né? Eu me lembro que quando os nossos filhos eram pequenos, o Guilherme e a Júlia, eles têm uma idade muito parecida. A Júlia era muito tímida e o Guilherme já era todo despachado. Então, a gente falava assim, Júlia, às vezes está assim, pertinho, a padaria está ali, Júlia vai ali na padaria e compra isso e assim. Aí ela falava assim, eu olhava para mim assim, mãe. E aí, a gente falava, Guilherme, vai lá. O Guilherme ia, daqui a pouco ele já conhecia o dono da padaria, ele já sabia a vida do homem. Então, assim, não é que um é melhor do que o outro, são características diferentes. Cada um tem um jeito de resolver as coisas diferentes. Aí cresce, muda tudo. E vai mudando ao longo da vida. A gente vai adquirindo fases, né? A gente vai passando por fases. E essa mulher passou por muitas fases.
acredito eu que ela deve ter sofrido muito, e a Bíblia tem embasamento para isso. Esse cenário tem embasamento para o que eu estou dizendo. Essa mulher já chorou muito, essa mulher já foi recriminada, essa mulher já foi deixada de lado pela sociedade. Mesmo assim, ela não se corrompeu e ela permitiu ser usada pelo Espírito Santo, ser trabalhada por Deus, e ela continuou mantendo o seu olhar bom para o outro. Eliseu era um profeta, mas ele era um homem, ele tinha defeitos. Em momento algum ela falou dos defeitos dele. Ela falou que ele era um homem bom. E por ele ser um homem bom, eles precisavam dar mais. Eles precisavam ser mais generosos. Eles precisavam cuidar mais, cuidar melhor. E aí, querido, o versículo 23 de Mateus ainda, se puder colocar aí para mim, por favor. Eu acabei não colocando. Mateus, próximo. Mateus 6, 22 ou 23. O 22 eu deixei, né? Isso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Não tira, não, deixa aí. Vamos pensar numa pessoa que tem um olho mau, um olho ruim. Às vezes, pensa numa situação aí, vou conjecturar aqui. Você está na fila, está esperando para ser atendido, sei lá. Acho que banco hoje, ninguém fica em fila de banco mais, né? Fica. Na fila do transporte, qualquer fila. Aí a pessoa está lá atendendo todo mundo e você está ali olhando para aquela pessoa. E a pessoa, eu passei por um problema agora, a gente passou recentemente na viagem de volta. E a gente teve um problema lá na escala, no voo, a gente ficou lá esperando, e a pessoa que veio atender, a mulher tinha uma cara tão fechada, e ela falava assim, eu não sei falar uma fila, como é que fala assim, uma fila em inglês? Quem pode me ajudar aí? Hã? Como é que fala, gente? Hã? One line, e ela falava assim, e a gente assim, ó, meu Deus, o que é online? Offline. E ela, online. E eu falava assim, meu Deus, tem misericórdia. Eu fui muito tentada a pensar assim, que mulher ignorante, por isso que eu gosto do meu país, por isso que a gente é pobre, mas a gente, né, sorri. A gente, né, fala com educação, a gente, né. E a mulher ali, né, eu fui tentada a pensar assim daquela mulher. E aí, mas Deus já estava trabalhando no meu coração, né? Afinal de contas, Ele já tinha ministrado, né? Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, a mulher pegou um problemão, 280 pessoas, onde que ela vai botar esse pessoal? Não deu nada certo no voo, e agora ela vai ter que ter resposta, todo mundo perguntando, cada um perguntando na sua língua, uma loucura, e a mulher ali, só ela precisava que todo mundo fizesse uma fila para que ela conversasse com um por um, era isso que ela precisava. Aí eu permaneci no meu lugar. Falei, bom, vou ficar aqui pescando qualquer um que falar português. A orientação que ela der para alguém é a que eu vou pegar para mim. Mas eu fiquei tentada a pensar que aquela mulher era uma mulher rude, uma mulher grossa, e que ela não estava sabendo resolver o problema. Mas aquela mulher, ela estava ali sendo a cara, o cartão postal, a cara da empresa. E ela precisava dar uma solução para aquelas quase 300 pessoas. Então, não era fácil o lugar que ela estava. Então, quando eu começo a olhar para a pessoa e eu tenho um olhar mau, eu começo a criticar o jeito com que a pessoa está resolvendo, o jeito com que a pessoa está falando, o jeito com que a pessoa está lidando, sabe o que acontece com o meu corpo? Olha o que o texto diz. Mas, portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, quão grandes trevas são? Na minha versão diz, quão terríveis trevas são. Isso quer dizer que se você acordar e decidir olhar para o seu marido e só ver os defeitos dele, não olhar o que ele tem de bom, sabe o que vai acontecer com o seu corpo? O seu corpo todo será treva. Seu corpo todo vai sofrer emocionalmente aquilo que você está pensando. Porque ele não me dá atenção, porque só eu que converso, porque só eu que chamo para conversar. Então, o nosso olho ele precisa ser um olho bom. A gente precisa acordar e decidir fazer a diferença na vida daquele pai que não trata a gente bem, na vida daquela mãe que despreza a gente, não é nosso caso, mas tem tanta gente aí que tem essa necessidade, essa carência afetiva, na vida do irmão que nem sempre dá o resultado que você quer,
Se o teu olho for bom para esse irmão, para essa irmã, todo o seu corpo vai ser ruim, todo o seu corpo vai ser treva, você vai sofrer, vai doer. Eu estou mentindo, gente? Porque dói. Aquele vizinho que você luta, mas ele está sempre no seu pé. Está sempre fazendo você pecar, talvez, ou perder a paciência. Mas se o meu olho for tão ruim quanto o olho dele, aí eu vou me corromper. Então eu preciso ter um olhar bom para o outro. Eu preciso ter a esperança de que ele será uma pessoa transformada. Ter a esperança de que ela será uma pessoa transformada. Amém? Porque esse é o Deus que eu e você servimos, queridos. E aí eu começo a exercer essa generosidade, não é só financeiramente, não. É de relacionamento também, é ser generoso, é ser misericordioso. Isso tudo está junto, não tem como separar. Não tem como ser uma pessoa generosa financeiramente, com o coração endurecido, com o olho ruim, não. Aí a sua oferta não é nem contabilizada pelo Espírito Santo. Então, a gente precisa desse olhar bom. Segunda coisa, segunda característica. Ah, tá, peraí. Antes disso, vai mais o próximo versículo aí. Acho que o 24. O 24, ele vai falar dos senhores. Quando a gente serve... ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, querido, não adianta. Quando você vê alguém que está ali, ele prega muito bem, ele fala muito bem, ele desenvolve muito bem a filosofia de vida dele, mas é uma pessoa que você olha os frutos, você olha as ações, você olha a família que não está sendo provida, que não está sendo ajudada, não está tendo misericórdia com os da própria família. Então, tem alguma coisa errada, não tem como. Não tem como. Uma coisa demonstra a outra, uma coisa reflete a outra. Estão entendendo, gente? Está fazendo sentido para você? É isso. Então, o nosso olho precisa ser bom, porque senão a gente permite que o nosso corpo seja todo contaminado. Segunda característica, é uma pessoa generosa, uma pessoa que doa o que custa, não é o que sobra. Doar o que sobra é fácil. É muito fácil doar o que sobra, embora a gente ainda assim tenha dificuldade de doar, né? Ainda assim a gente tem dificuldade de doar algumas coisas. E aí eu não quero falar como esses coaches da vida que ficam falando que você tem que trocar, nada quebrado, nada não sei o que lá, nada fora do lugar. Quem já ouviu isso aí? Pois é, não é sobre isso. É sobre doar e ter a certeza absoluta, primeiro, de que não te fará falta. E ainda assim, se te fizer falta, está abençoando a vida de alguém. Então, a gente doa, um coração generoso, doa, não é daquilo que está sobrando, doa aquilo que está te custando algo, aquilo que está custando um sacrifício seu. E aí, a gente vai para o texto bíblico, por exemplo, no próprio livro de Reis, na história da Sunamita, ela diz o seguinte para o marido. Ela podia permanecer simplesmente chamando ele para comer, não podia? Para compartilhar as refeições e tal. Mas ela faz mais. Ela é uma mulher detalhista, generosa. Ela fala assim, vamos montar um quarto que vai ser um quarto para ele. Um quarto para que ele possa usar. E lá vai ter cama, vai ter cadeira, vai ter isso, vai ter aquilo. Ela doa mais. Ela é mais... A generosidade dela ultrapassa ao trivial, ao que talvez eu e você faríamos. Então, pensando nesse cenário e olhando aqui também para a vida de Davi, quando Davi quer oferecer um sacrifício ao Senhor, ele vai oferecer um sacrifício ao Senhor, o anjo diz que ele tem que ir para uma eira. Mas a eira tinha dono, aquele espaço tinha dono. Então, ele chega para o dono, e esse texto está lá em Crônicas, 1 Crônicas 21, 24, eu coloquei aí também o texto no PowerPoint. Olha o que está escrito lá. 1 Crônicas, o rei Davi, porém, respondeu a Araúna. Araúna era o dono da terra. Ele fala, eu quero te comprar essa terra, porque eu vou fazer um altar, eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Araúna estava lá trabalhando com os filhos, com os empregados, debulhando milho na terra dele. E aí, quem chega? Vem chegando quem? O rei.
E aí o rei fala, eu quero comprar a sua terra. Aí ele fala, não, senhor, não, eu vou dar para o senhor. Tem problema não, eu dou a terra, eu vou doar a terra para o senhor oferecer o sacrifício. Eu vou doar a terra, eu vou doar o material para fazer o altar, eu vou doar as árvores que vão servir, as madeiras que vão servir para queimar, eu vou doar tudo para o senhor. Aí a resposta de Davi foi uma coisa linda. Aí Davi olha para ele e diz assim, não, eu faço questão de comprar, eu faço questão de pagar pela terra, o preço justo. E eu vou oferecer ao Senhor, porque eu não apresentarei holocaustos que não me custaram. Então, quando a gente orou aqui pela vida das pessoas que servem ao Senhor através da adoração, a gente falou de sacrifícios. Eu tenho certeza que cada um de nós faz muitos sacrifícios para servir, para continuar servindo no nosso dom, servindo na nossa vocação, naquilo que o Senhor nos chamou para servir. Fazemos ou não? Muitos de nós aqui fazemos mais. Tem gente aqui que vem para cá, que faz mutirão, que amanhece aqui, às vezes fecha a igreja, porque está cuidando de algo da igreja, está fazendo uma manutenção, está doando o seu talento, está doando o seu dom. E faz de coração. Deus está vendo. A gente até pode não ver, a gente até pode não enxergar, mas Deus está vendo. E Deus está vendo o quanto está custando para você. Assim como Ele viu a oferta da viúva. E aí ela ofereceu o que ela tinha, tudo que ela tinha. E Jesus vê a nossa oferta, Jesus vê o que está custando para nós. E Jesus vê o que está custando para aquele que está sobrando. E aí a gente não está falando de coisas mensuráveis, não, palpáveis, não. A gente está falando somente daquilo que Deus vê, que é dentro de nós, é a nossa intenção, a intenção do nosso coração. E aí Davi, que era Davi, diz, não, eu não posso oferecer ao Senhor aquilo que não me custou nada. Então, se é uma aula que você tem que preparar, faz da melhor forma possível. Oferece da melhor forma possível. Se é um louvor que você tem que oferecer ao Senhor, faz da melhor forma possível. Eu gosto de comparar o carro, por exemplo, quando a gente anda no carro, aquele vidro, né? O para-brisa, ele tem que estar muito limpo. Tem ou não? Quem consegue dirigir com para-brisa todo manchado aqui? A gente consegue, mas incomoda. Hoje, voltando para casa, eu falei para o Sérgio assim, tem uma sujeira aqui bem na direção do meu olhar. Então, é igual quando você vai fazer um óculos, o oftalmologista passa a receita e tal, e aí vem a pessoa que vai construir o óculos, ela tem que medir o seu olho, ela faz um risquinho, uma pontinha, exatamente o foco do seu olhar, da sua vista. Então, é assim, o para-brisa, se ele estiver sujo, ou se ele estiver com a sujeirinha bem no foco ali da sua visão, aquilo vai te atrapalhando até o seu destino. Eu costumo dizer que as pessoas que servem, elas são exatamente como um para-brisa. Elas ficam ali na frente e a gente olha para as pessoas, mas a gente não está vendo as pessoas. A gente olha para quem está cantando, mas a gente não está vendo quem está cantando. A gente está vendo, sabe o quê? É o Deus que essa pessoa está adorando. É a pessoa que ela está prestando louvor, isso, é transparente. E aí, quando a gente sobe no altar, ou quando a gente faz qualquer coisa, seja para receber ali na porta, e o nosso coração está sujo, está amargurado, as pessoas percebem. Fica aquele pontinho ali, que as pessoas estão percebendo que tem algo nebuloso. Estão entendendo, gente? E é por isso que o nosso coração, o nosso olhar tem que ser bom, e o nosso coração tem que estar puro diante de Deus. Entregue mesmo nas mãos do Senhor. E é custoso, vai custar alguma coisa, vai custar o seu tempo, vai custar um orgulho, talvez, um ego, que você vai ter que morder ele, deixar ele para o chão, cair por terra e pedir perdão. Suportai-vos uns aos outros em amor, diz a palavra de Deus. E aí a gente, às vezes, sai da nossa casa cheio de problema, deixamos um monte de problema para trás, mas a gente tem que vir mesmo, do jeito que está. Mas chegando aqui, a gente tem que entregar para o Senhor. Chegando aqui, a gente tem que se rasgar diante do Senhor. Foi aí que Davi mereceu a condição de ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Não que ele não fizesse besteira, ao contrário, ele fez
muitas. Mas a forma com que ele se arrependia, a forma com que ele se prostrava, a forma com que ele servia a Deus e ele temia a Deus, era isso que ia no coração do Senhor. Era isso que conectava os dois. E é isso que precisa me conectar ao Senhor e conectar você também ao Senhor. Esse precisa ser o nosso ponto de conexão, é a forma com que nos relacionamos com Ele. Não adianta a gente fingir ser alguma coisa que a gente não é, porque para Deus nada fica em oculto, amém? Ele vê todas as coisas. Então, quando eu sirvo ao Senhor, mas eu não estou servindo com generosidade, isso fica estampado para Ele. Deus sabe o que passa no meu coração, Deus sabe até onde eu posso ir. E quantas vezes, né, a gente cantou aqui agora, a gente disse para o Senhor que a gente entrega para Ele aquilo que a gente é, e a gente entrega também aquilo que a gente não é. Até aquilo que a gente não é, a gente entrega ao Senhor. Mas quando alguém cobra de nós alguma postura, o que a gente faz? A gente faz igual o gato, né? Tá tocando, tá falando de mim. Poxa, mas aquilo que você não é, você também está entregando ao Senhor. Então deixa Ele moldar, deixa Ele lapidar, deixa Ele lixar. Amém? Não é fácil, dói ser lixado, dói ser moldado, dói ser forjado. Mas graças a Deus porque nós temos a forja. Graças a Deus porque nós temos essa oportunidade de sermos forjados por Deus. E a cada vez que passa, e cada vez que você passa na forja, cada vez que você passa pela disciplina, Deus vai te ensinando e vai fazendo você amadurecer cada vez mais. Eu consigo olhar para mim hoje, olhar para alguns anos atrás e perceber, puxa, em outros tempos eu não agiria assim. Agora eu estou agindo assim. Por quê? Porque eu já apanhei muito nisso aí, nessa área, nesse ponto. Eu já penei, eu já caí aqui. Agora eu estou agindo diferente. Você faz isso também, faz ou não? Você consegue fazer essa autoanálise? Consegue perceber o quanto que Deus tem forjado você? O quanto que Deus tem usado a sua vida? O quanto que Deus faz com que você... E tem coisas que você passa e você nem vê. Ele nem te mostra, né? Tem livramentos, por exemplo, que você passa e Ele nem te mostra. Mas eu preciso olhar para aquilo que eu tenho entregue para Deus. E, de fato, ir aonde o Senhor se importa. Ele se importa com o meu sacrifício, Ele se importa com a minha vida, Ele se importa com a minha dedicação. Eu preciso servir na minha casa, assim como eu sirvo na minha igreja, assim como eu sirvo em outra igreja. A minha casa, ela é lugar, ela é santuário. O meu trabalho, ele é um santuário. A minha faculdade é um santuário, porque eu estou lá, o santuário somos nós, amém? Amém, gente? Porque isso aqui fechado, irmãos, sem a gente aqui, é só um prédio fechado. É só um prédio fechado, que qualquer um pode fechar de uma hora para outra. Pode ou não? Hoje em dia, a gente dorme de um jeito e acorda do outro. A gente dorme em casa e pode acordar na prisão, do jeito que as coisas estão acontecendo. Aí o pessoal está repreendido, pastor, em nome de Jesus. Está repreendido mesmo, mas o inimigo está solto, o inimigo está aí. E muitos de nós, damos lugares a essas ações que o inimigo vai colocando na nossa vida. E começa pequenininho na nossa casa, nas pequenas coisas, na mentalidade que a gente tem, na forma com que a gente enxerga a ação do outro, tudo isso. Eu não estou falando aqui de política, não, eu estou falando de mundo espiritual mesmo. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é contra pessoas. É contra os principados e potestades. É contra os principados e potestades que influenciam certas pessoas. E às vezes a gente mesmo permite que esses principados e potestades influenciem os nossos pensamentos. Então é sério, isso é sério. Por isso que a nossa casa precisa ser esse altar. E um coração generoso, ele está o tempo todo ouvindo a voz de Deus. Um coração generoso, ele faz as coisas e o sacrifício que for necessário para ver a sua esposa feliz, para ver o seu filho feliz, para habitar bem no meio do seu povo, como diz o texto da mulher sunamita. Isso tudo é sacrifício, sacrifício. Alguns de nós, a gente faz coisas assim, a gente tira de nós para dar para o outro. E aí eu me lembro quando eu era pequena, papai gostava muito de ajudar.
E a gente ajudava com o que tinha. Mas a gente não tinha tanta coisa. Aí um dia, passou uma pessoa lá em casa. Nós morávamos numa avenida que era só família. Era tio, irmão, era todo mundo no mesmo quintal. Nossa casa era a última, era lá da ponta, que dava frente para outra rua. E aí eu acho que a pessoa foi pedindo, chegou na nossa casa, bateu na porta e pediu as coisas, né? Pediu o alimento. Aí meu pai falou, espera aí um pouquinho, foi lá dentro. Aí chegou lá dentro, o papai começou a pegar, tipo, tinha lá um arroz no pote, ele pegou um saquinho e botou um pouquinho de arroz. Tinha o açúcar no pote, ele foi lá, pegou um saquinho, botou um pouquinho eu falei arroz, açúcar. E ele foi dividindo as coisas. E sabe por que eu me lembro dessa cena? Não foi a primeira vez que meu pai fez, não foi a única vez, mas aquele dia eu gravei, por quê? Porque eu amo leite em pó, gente. Leite, aquele leite que é gostoso, eu não vou falar que senão eu vou fazer propaganda, né? Me amarro leite em pó. Por exemplo, docinho de festa. Eu não vou no brigadeiro, eu vou no docinho de leite ninho, pronto, no doce de leite ninho. Ai, gente, que negócio bom isso. Aí, a gente não tinha leite em pó na nossa casa. Só que naquele mês, papai tinha comprado uma lata de leite em pó. E eu estava comendo escondida. Eu ia lá na lata, pegava a colher. Gente, tem coisa mais gostosa do que o leite ninho no céu da sua boca. Já experimentou isso? O negócio fica igual uma bala. Né? Como que aquela sensação era boa? E eu pegava escondido o leite e eu tinha 2 meninos menores, meus irmãos menores que eu. O leite, obviamente, era para a mamadeira deles. Só que eu pegava escondido e comia. Vocês eram para estar lá no culto infantil, né? Tô brincando. É porque você não pode repetir isso, não. É feio, tá? Aí eu comia o negócio escondido. E aí, daqui a pouco, quando eu vejo, o papai pegou a lata do leite ninho e começou a dividir aquele leite. Aí minha mãe virou para ele e falou assim, mas até o leite, porque o leite era dos meninos menores, né? Aí ele falou assim, ela também precisa, as crianças também precisam. A mamãe falou, tá bom. A mamãe confiou que Deus ia restituir, que Deus ia trazer, não ia deixar faltar. Mas eu não me esqueço dessa cena aí, eu confesso que na hora eu pensei, levar meu leite em pó. Tipo assim, eu vivo sem leite em pó, por que as crianças do outro também não podem viver sem leite em pó? Já está levando meu arroz, já está levando... Mas eu me lembro do papai fazendo esse sacrifício. E eu nunca me esqueci dessa cena deles fazendo as sacolinhas. E aí hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, eles não tinham quilos separados. Até porque naquela época não comprava assim igual a gente compra hoje. O pessoal ia no armazém, pegava aquele negócio, né? E botava nas sacolas. Então era diferente. Hoje é mais prático. Você vai ali no mercado, você compra 1 quilo de cada coisa e você doa. Mas ainda assim, a gente passa aqui, a Marilene fica aí, gente, bota aí, o Aelcio fica botando os avisos, gente, tem que trazer o quilo, tem que trazer o quilo, tem que trazer o quilo, porque tem gente que só depende, só consegue sobreviver com o que pega daqui, gente. Se alimenta com as coisas que ganham daqui da igreja. Então, você está abençoando outras famílias, seu coração generoso, seu sacrifício tem abençoado outras famílias. E olha que a nossa cesta é uma cesta generosa. E quando eu comecei dizendo que essa igreja é uma igreja generosa, é por isso. Eu já passei em algumas outras. Mas eu olho para a nossa cesta básica e fico, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque tem gente que chega aqui com fardos. E você nem sabe, são irmãos e irmãs anônimos. Que chegam, tem aquela meta, aquele objetivo, e vem e contribui com os fardos. E essas famílias contam com isso. É legal demais ver essa generosidade sendo emanada daqui de dentro, de homens e mulheres, que somos necessitados também de muitas coisas. Mas aí a gente vai e faz esse sacrifício. E todo mês a gente honra com várias pessoas, nos lares de várias pessoas. Mas eu sei que está te custando algo. E glória a Deus que está te custando algo. Porque doar daquilo que sobra é fácil, mas a gente precisa doar daquilo que nos custa.
É ter o prazer de ir lá no mercado e no momento que você fizer a sua compra, você comprar mais. Porque tem uma família que está precisando daquilo, porque tem uma família que está precisando do que comer. E só sabe o que é não ter o que comer quem já passou por isso. Só sabe que é a falta que faz você ter alguma coisa para oferecer para os seus filhos, aquelas pessoas que já tiveram que dizer não para os filhos. A gente, quando foi para Espírito Santo, no ano de 2000, a gente saiu daqui, assim, Deus falando, saiam daqui, vão para lá. A gente foi no escuro. Chegou lá, o Sérgio começou a dar aula. Só que o Estado demorava a pagar, nós ficamos 6 meses, sem um tostão. E aí você ouve seu filho assim, mãe, tem Danone? Não, não tem Danone, mas tem um suco gostosão. Ah, então tá, isso é o suco que você fez com uma manga, o suco que você fez com a laranja, que o pessoal te doou. Porque morar em roça, né, pastor, é bom demais por isso, porque tem fartura. E aí tinha dia que não tinha mais. Aí, mãe, tem suco? Não, não tem não, mas tem leite. Tem um leitinho com açúcar, que bonzão. E você vai. É engraçado, né? Eu tenho 3 filhos, né? Aí o Guilherme era o primeiro filho, a gente deu, assim que ele nasceu, a gente dava leite em pó, Yakult, papapá, essas coisas, né? Aí a Júlia já teve menos. O Giovanni a gente criou só com café com leite. Meu filho, mas eu não estou desprezando você não, tá? Eu estou dizendo que é muito legal você não fazer questão de nada. Tipo assim, tem, amém. Não tem, tá bom, mãe. É um cafezão com leite, um copo desse tamanho também. Mas amém, porque sabe se adaptar, né? Vocês aí que estão com os primeiros filhos, escuta o que eu estou te dizendo, não fica acostumando mal não. O pessoal que é de cabelo branco aí, ó, sabe melhor do que eu, né? Não acostuma todo dia com a mesma coisa, não. Não acostuma, não. A gente fala isso lá, né? Lá em casa, com relação a Zoe, graças a Deus. Então, a gente precisa estar disposto a passar pelas intempéries. Então, só sabe o que falta, a dor que dá quando um filho teu pede alguma coisa diferente e você não tem para dar. Só sabe quem passou por isso. Só sabe quem já teve que dizer um não, quem já teve que usar uma criatividade para fazer um angu com macarrão, que não tem nada a ver. A gente fica assim, isso não combina com isso, eu não como estrogonofe com feijão, eu não como isso, eu não como aquilo, Irmão, o que tiver na sua mesa eu vou comer e tá bom. Né? Isso não combina com aquilo. O que não combina? O que não combina é a gente não se alimentar. Isso que não combina. E todo o meu respeito, tá bom? Eu sei que tem hora que a gente pode fazer as coisas separadas, mas olha, quando você não tem o que fazer, você olha para a sua despensa, você tem que usar a criatividade para você usar o alimento que tem. Então, só sabe o que eu estou dizendo quem já teve que fazer isso, quem já passou por isso. E se você não passa por isso, nunca passou, dê glória a Deus. Não é, gente? Todo mundo já passou por isso, então? Quase. Então, dê glória a Deus quem nunca passou por isso. Amém, isso aí. E quem já passou e está aqui vivo, diz glória a Deus também. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é o Deus da provisão, independente da nossa generosidade. Independente da nossa generosidade. Nós sermos generosos não muda nada de quem é o nosso Deus. Sabe o que muda? A gente. Porque se nós somos um lar generoso, nós somos homens e mulheres generosos, nós nos tornamos abençoados. Nossa casa é uma casa de bênção. Nada vai faltar para a gente. Nada vai faltar. Então, às vezes, a gente olha assim, tantas coisas por fazer aqui, por exemplo, tanta coisa para concluir, tanta coisa para construir, mas a gente só vai fazer na medida que você se permitir ser generoso e generosa diante de Deus, para que as coisas possam fluir. Por último, a gente precisa ter uma característica de uma pessoa que é generosa e que é abençoada por Deus, é uma pessoa que tem contentamento. E aí eu quero pedir para você voltar no texto. Aquela mulher, a gente já falou do cenário, ela não tinha filhos. Para uma mulher não gerar, porque naquela época a mulher nem contada no censo era.
Ponto. Nem mulher, nem criança. Tudo que você lê fala assim, eram 500 homens, mais algumas mulheres e algumas crianças. De repente tinha o dobro de mulher, o dobro de criança, mas nem contado era. Então, essa era a cultura daquela época. E uma mulher, ela servia para quê, então? Para gerar. Gerar. E aí tem uma curiosidade. Vou abrir aqui um parêntese. Na época que o povo estava lá no Egito, escravo no Egito, que o faraó mandou matar os meninos para baixo, eles não estavam preocupados com os homens hebreus. Eles queriam preservar as mulheres. Por que eles preservavam as mulheres? Porque elas tinham valor, eram valorizadas? Não, porque elas eram as incubadoras ali. Então, um egípcio, ele podia dormir com a mulher hebreia, que o filho que ela gerasse seria de quem? A semente era de quem? Dos egípcios, na cabeça deles. E pronto, ela só era o recipiente. E é interessante, tem uma curiosidade, é verdade, tem uma curiosidade. As hebreias não morriam facilmente, pós-parto, na gravidez. Deus foi muito zeloso, muito cuidadoso. E as leis do Senhor eram exatamente para preservar as pessoas. As egípcias morriam, há um estudo que mostra que a incidência de morte das egípcias por câncer de colo do útero era muito grande. Muito grande. Elas morriam contaminadas com o câncer, né? Com o diagnóstico de câncer de colo do útero. Isso aí foi estudo muito depois na frente. Por que vocês acham que elas morriam de câncer do colo do útero e as hebreias não? Higiene, exatamente. Deus estabeleceu um ritual que era o quê? Os homens tinham que ser circuncisados, né? Então, eles eram mais limpos. As genitálias dos homens eram mais limpos do que dos egípcios, que retinha ali muita sujeira. Contaminava a mulher ficava com infecção e morria facilmente. Olha isso. Olha o cuidado de Deus com o povo dele. Olha cada lei fazendo sentido, né? Ao longo da história. Por que Deus faz? Tem coisa que a gente lê na Bíblia e fala assim, por que Deus faz isso, gente? Então, Deus é limpinho, tá, gente? Deus gosta de limpeza, toma banho, limpa tudo. Tá? Limpa tudo. E aí, as mulheres eram essas mulheres feitas para gerar. E essa mulher tinha esse problema. Essa mulher tinha essa dificuldade de gerar, ela não gerava. Então, creio eu que era um problema que ela já tinha resolvido. Olhando para o cenário, para a conversa, quando ele diz assim, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para te abençoar? Você quer que eu vá falar com os guardas? Você quer que eu vá falar com alguém no palácio? Ela diz assim, não, meu senhor. Eu estou bem, eu habito bem no meio do meu povo. Ela podia falar outra coisa, mas ela diz, eu transito bem, eu tenho amigos, eu sou feliz aqui onde eu estou, esse é meu lugar. Ou seja, está resolvido, as pessoas me aceitam. Eu tenho amigos aqui, eu transito bem no meio do meu povo. Essa mulher tinha contentamento, ela já tinha resolvido isso dentro dela. Até que ele diz assim, não, você vai gerar daqui a um ano. Ela falou, olha só, não mente para mim. Ou seja, eu sei o meu diagnóstico, eu sei a minha dificuldade, eu já tenho essa sentença, eu não posso gerar, então não mente para mim. E aí eu fico me colocando no lugar dessa mulher, dessa pessoa que de repente deve ter orado, deve ter pedido, deve ter clamado e nunca conseguiu gerar. Até que ela entende que esse é a vida dela, é o cenário dela, foi o que Deus escolheu para ela. Ok, então deixa eu ser feliz, cuidando dos outros, recebendo bem as pessoas. Deixa eu levar esse amor, transmitir esse amor de outra forma. Eu quero ser generosa, eu tenho muito amor para dar, eu tenho muito amor para compartilhar, então deixa eu, e tá bom assim, meu marido já é um senhor de idade, deixa eu cuidar dele, cuidar da nossa casa, e pronto, tá tudo bem, já tinha resolvido, tá tudo bem. E aí ele diz, não, você vai gerar, no ano que vem, você vai estar com um bebezinho. E aí ela fala, Senhor, não mente para a tua serva, não mente para mim. E aí a história você conhece, no ano seguinte, ele chega lá, ela está com o neném nos braços, aquele menino cresce trabalhando na roça, trabalhando na lida, ajudando o pai dele. Ele não devia nem ter os seus 15 anos, quando ele começa a passar mal lá.
Ele começa a passar mal, e ai que dor de cabeça, ai que dor de cabeça, ai que dor de cabeça. O pai fala, vai lá, leva aí. Fala para o empregado, leva. O cara não podia nem parar o trabalho dele para levar o filho que estava passando mal para a mãe. Ele fala para o empregado assim, leva lá, entrega para a mãe. O texto diz isso. E aí o empregado leva a criança, e a mãe está ali tentando resolver a dor do menino, e o texto diz que ele estava no colo dela. Então eu fico imaginando o desespero dessa mãe, tentando resolver o problema dessa dor desse menino, e não conseguia, até que ele morre nos braços dessa mãe. Essa mulher perdeu o bem mais precioso, a promessa que ela não pediu, a resposta de oração que ela não fez, que foi um presente, e aí ela perde. E o texto diz que ela pega esse menino, leva para o quarto do profeta, tranca a porta, vai até o marido e fala, eu quero aí uma carroça aí, eu preciso ir até o profeta. Ele fala, mas meu bem, hoje não é domingo, não é lua nova, não é Páscoa, não é nada, não tem nada lá na igreja para você fazer agora. Ela fala, está tudo bem, eu vou rápido. Ela não conta para o marido. E aí ela pega e entra na carroça e fala para o rapaz, olha, você não vai parar para falar com ninguém, você não vai perder tempo, vamos lá até a casa do profeta. E se alguém quiser falar com a gente, você não vai parar para falar nada com ninguém, a gente vai embora, eu preciso chegar rápido ao profeta. É interessante o texto, que diz que o profeta vê ela de longe, ela chegando, ele conhece ela de longe, aí ele fala para Geazi, olha lá, quem está vindo? É a sunamita, vai até ela, vê que ela está precisando. E Geazi corre até ela. Aí fala assim, está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? Ela fala assim, está tudo bem. Qual foi a ordem que ela deu para o rapaz da carroça? Não para. E ela também não fez, ela não parou. Ela fala, está tudo bem, ela continuou. Ele correu mais rápido, chegou até o profeta e falou para ele dizer, eu perguntei, mas ela não falou nada para mim. Então deixa ela chegar. E aí ela chegou. E o texto diz que ela foi direto no profeta e perguntou assim, eu pedi alguma coisa para você? Eu falei para o senhor que eu precisava de alguma coisa? O senhor disse para mim, o senhor perguntou o que queria que eu fizesse, eu disse que não tinha nada para o senhor fazer, o senhor falou que eu ia gerar, eu falei que não precisava, falei, não mente para mim. Mas olha, o senhor vai e ora e pede, eu estou lá com meu filho, agora meu filho está lá morto. Como que pode um negócio desse? Deus dá e Deus tira. E aí, é engraçado que o profeta diz assim, nem para mim Deus revelou, nem para mim Deus falou. Irmãos, tem coisas que nós tratamos com Deus que Ele só vai tratar com você. Com mais ninguém. Com mais ninguém. Tem coisa que eu falo com Deus, que eu abro meu coração para o Senhor, que eu não falo para ninguém, eu só falo para Ele, e Ele só vai responder para mim, para ninguém mais. Então, quando você tratar alguma coisa com Deus, tem coisa que você não tem que falar para ninguém, você tem que esperar Deus falar com você. E Ele vai falar somente com você. Foi o que aconteceu com essa mulher. O próprio profeta disse, Deus não me revelou. Deus não me revelou o que está acontecendo com ela. Deus não me revelou o que está acontecendo no coração dela. Aí, com a pessoa certa, ela abre a boca e diz o que está acontecendo. Ela não falou para o profeta, para o marido. Ela não falou para o moço do profeta, que era Geazi. Ela não falou para a vizinha, pelo amor de Deus, meu filho morreu. Olha a minha casa, olha ele aqui. Eu estou indo lá. Não. Que mulher determinada, que mulher de fé. Ela coloca o menino no quarto, de quem ia socorrer, quem ela acredita que ia socorrer, aquela pessoa que era a voz de Deus na cabeça dela, na visão dela, na história dela, e ela vai e fala com quem tem que falar. Então, irmãos, em nome de Jesus, fecha a sua boca. Tem hora que a gente tem que fechar a boca, que não tem que compartilhar com ninguém algumas coisas. Eu não estou dizendo que a gente tem que viver a vida isolada, me entendo, em nome de Jesus. Mas tem coisas que a gente tem que tratar somente com Deus. Tem observações que de repente você começa a fazer com relação à vida de alguém, que você só tem que levar para Deus. Ninguém tem que saber o que você pensa em relação a A ou B, irmãos. Isso é sério. Porque entre a minha mente e a minha boca tem um espaço de reflexão. Então eu posso escolher falar ou não. Agora, no momento que eu falo, no momento que eu permito, já era. Porque aí entre a minha boca e o ouvido do irmão tem uma distância que o inimigo pode fazer a miséria aqui. E aí tem muitos casamentos destruídos, muitos relacionamentos entre pais e filhos destruídos por conta dessa falta de domínio próprio.
falta de falar sem pensar o que a gente está falando e sem pensar para quem que a gente está falando. Faz sentido para você isso? Ou só eu que passo por isso? Tem hora que eu tô com a frase para falar e dá aquela mordida na língua, né? Peraí, não vamos falar não. Pois é, e isso custa caro. E aí, olhando para essa mulher tendo contentamento, ela tem a resposta que ela necessita. Aí Eliseu, para tentar ajudar, diz assim: vai, meu filho, vai na frente, leva aí o meu manto, meu cajado, leva tudo, vai lá. Ela diz assim: não, senhor. Pode mandar quem o senhor quiser, mas eu não saio daqui se o senhor não for comigo. Se o senhor não resolver esse problema, eu só saio daqui se o senhor for. Eu vou ficar aqui. Lembrei de Jacó, né? Fala para o anjo: você não vai sair daqui. Pode me quebrar todinho, mas eu não saio daqui sem a sua bênção. Não saio daqui sem a sua bênção. Assim essa mulher fez. Quantos de nós estamos dispostos a pagar o preço, aquilo que nos custa caro, para sair de um determinado lugar, né, para o outro e pagar o preço que for necessário? Mas a gente não arredar o pé enquanto o Senhor não responder, enquanto o Senhor não trouxer aquilo que a gente está buscando. Quantos de nós desistimos no meio do caminho? Queridos, ele foi. Não foi fácil trazer aquele menino à vida. Em muitos milagres realizados na palavra, a gente viu assim, Jesus fazendo milagres só com a palavra, a mulher só tocou nas vestes de Jesus, tantos outros, né? E esse Eliseu precisou deitar, levantar, juntar mão com mão, rosto com rosto. Não foi fácil. Eu fico imaginando Eliseu ali como um profeta, andando naquele quarto de um lado para o outro, falando com Deus assim: Deus, o Senhor falou para eu falar com ela. Foi o Senhor que disse que eu podia falar com ela. Aí ela gerou, aconteceu. E agora ele morreu, o Senhor se levou ele. Por quê? Mostra. Senhor, não me deixa sair daqui sem resposta para essa mulher. Senhor, eu vou ficar a noite toda aqui enquanto o Senhor não trouxer esse menino de volta. E aí, Deus trouxe o menino de volta à vida. E aí o texto termina com mais uma vez uma característica dessa mulher sendo ressaltada assim de uma forma extraordinária. Depois de toda essa luta, depois de todo esse processo, ele manda chamar. E quando ela chega no quarto, ela tinha deixado o menino morto na cama. Ela vê o menino em pé, vivo, para a glória de Deus. Sabe o que ela faz? Eu e você talvez iríamos agarrar esse menino, cheirar essa criança, né? Glória a Deus, glória a Deus. Sabe o que ela faz? Ela constata que aquele menino voltou à vida e ela se derrama aos pés do profeta. Ela se derrama e agradece. Ela agradece. Agora sim. E só depois ela pega o menino e sai do quarto. Aí, eu quero dizer para você o seguinte, queridos. Na nossa natureza humana, muitas coisas podem não acontecer por culpa nossa mesmo. Alguns milagres, algumas respostas de oração podem não acontecer na nossa vida por culpa nossa, porque o Senhor está o tempo todo disponível a responder. O tempo todo disponível a doar, mas precisa de um esforço da nossa parte. E o Senhor nos ensina isso. A semente, por exemplo, quando cai, ela se transforma, ela deixa de ser aquela semente. Algumas sementes são rígidas, duras, têm casca dura. Ela amolece, ela vai se abrindo, ela praticamente morre, para que um novo ser brote dali de dentro. Esse é o processo, nós precisamos morrer todos os dias, para que o novo aconteça, para que a transformação aconteça, para que a nova criatura venha, para que as novas ações resultantes de uma nova criatura possam surgir. E muitas vezes nós não estamos dispostos a tirar essa casca que a gente tem, que às vezes é dura demais. A gente não permite que o Espírito Santo nos amoleça. A gente fica o tempo todo nessa defensiva, nessa casca dura que a gente tem, porque a gente já sofreu, porque a gente já passou, porque ninguém sofreu o que a gente sofreu, e assim a gente vai, colocando cascas e cascas e cascas e cascas. Mas aí o Senhor mostra para a gente que na natureza, por mais dura que seja essa semente,
ela não é intransponível. Ela sempre vai se romper, ela sempre vai se quebrar, ela sempre vai se abrir para o novo. E aí eu quero te fazer esse convite. De repente você está aqui nessa noite e precisa passar pelo processo, por essa ruptura. Precisa permitir que essa casca, que essas camadas, elas sejam quebradas para que o novo venha. E aí eu termino com uma ilustração não, uma história verídica. Depois você pesquisa, não agora, mas você pesquisa depois. Há muitos anos atrás, na Tailândia, um grupo de monges, eles construíram uma estátua enorme de ouro maciço, de um Buda. É o Deus que eles serviam. Eles construíram essa estátua enorme. E aí, um tempo, começaram algumas guerras e eles, com medo de serem saqueados, de acharem eles fizeram uma camada de barro por cima daquela escultura, e uma, e duas, e três, várias vezes, e aquela escultura enorme, aproximadamente 9 metros, toda coberta de barro. Então eles pensaram, quem chegar, se saquearem a gente, não vão roubar aquilo que a gente tem de tão precioso. E aconteceu. Acharam o mosteiro, acharam lá o acampamento deles, o seminário deles, seja o que for. E aí eles tentaram transportar, mudaram de lugar depois de muito tempo, numa obra, tentaram mudar a estátua de lugar, e o que aconteceu é que ela é muito pesada. O cabo lá, o guindaste se rompeu, e eles entenderam que aquilo era um mau presságio, abandonaram aquilo lá e foram embora. E ficou aquela estátua lá, de barro enorme. Até que um dia um deles, segundo o que diz lá a história, teve uma faísca de luz e quis voltar lá para ver. Uma ideia, um insight. E quando chegou lá, ele começou a olhar aquela estátua e percebeu que ela tinha algumas fissuras, porque na queda ela rachou. E aí ele percebeu uma luzinha brilhando numa daquelas rachaduras. E aí eles tiraram aquelas camadas de barro e perceberam que aquilo era uma obra-prima de ouro maciço, que se dividia em 9 partes e tinha uma chave na sua base, que ela era dividida em 9 partes, ela podia ser transportada facilmente, desmontada para qualquer lugar. Isso aconteceu, mas o que eu quero te dizer com isso? É que muitos de nós aqui, nós somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, preciosos, muito mais do que o ouro puro, muito mais do que o ouro maciço. Mas sabe o que a gente permite? Que camadas e camadas de barro façam parte da nossa vida. A gente vai permitindo uma camada, outra camada, é o nosso orgulho, é o nosso ego, é nosso egoísmo. E aí a gente vai permitindo que isso tudo vá tapando o brilho que o Senhor deu para nós, que o Senhor deixou em nós. E aí a gente não permite que esse brilho possa abençoar outras pessoas. Esse é o valor que eu e você temos. É o brilho do Espírito Santo que nós temos. Ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém. Mas a gente permite que alguns processos aconteçam. E a gente vai ficando como estátua de barro. Então, queridos, em nome de Jesus, permita que o Senhor vá tirando cada camada de barro da sua vida. Cada camada que está impedindo o brilho do Senhor impactar a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Eu quero orar, a gente vai cantar. Vai adorar o Senhor. Se você entende que tem alguma camada na sua vida que está atrapalhando você de brilhar, 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 essa generosidade que precisa emanar da sua vida também, através desse brilho do Espírito Santo. De repente é o seu caso. Eu quero ser melhor. Eu quero ser mais generoso. Eu quero ser menos apegado. Se é o teu caso, vem aqui, nós vamos orar por isso. E se tem alguma camada de barro que só você sabe qual é, eu sei que você sabe, porque Deus está falando com você qual é. Mas você precisa de atitude. Você precisa dar o primeiro passo. E você precisa falar: Senhor, tira isso de mim em nome de Jesus, porque eu quero brilhar. Tira isso de mim em nome de Jesus, porque eu quero ser canal de bênção. E eu quero que a minha casa seja um lar de bênção. Bênçãos e bênçãos e bênçãos.
Quero que todo mundo que entra na minha casa perceba que eu sou um coração generoso, que eu sou uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, que o brilho que há em mim tem muito valor, porque ele vem do Espírito Santo. Quero te convidar a ficar em pé, e nós vamos louvar agora. E você vai entregar o seu louvor, a sua adoração. Enquanto isso, eu oro aqui, em silêncio. Enquanto isso, você também ora aí. E se você quiser vir aqui, você vai vir, nós vamos orar. Orar uns pelos outros, né? Orar uns pelos outros. Querido, às vezes você está aí com o seu ministério, com o seu dom, com o seu talento, e você não está servindo naquilo que você faz, até no seu trabalho. Você é um bom administrador, você é um bom professor. Aqui tem lugar para tudo isso. Às vezes a gente está precisando exatamente daquilo que você faz lá fora. E por que não servir na casa do Senhor? A gente está no ano do serviço. A gente está falando de servir, ser generoso. Volto a dizer, não é só sobre dinheiro, não. A gente não está falando aqui sobre dinheiro. A gente está falando sobre generosidade, essa que vem de Deus. Ah, pastora, mas eu já faço muito aqui. Não tem problema. Você ainda tem coisas que você pode fazer. Então, em nome de Jesus, que você permita que o Espírito Santo continue usando a sua vida para servir aqui em qualquer outro lugar. Eu não vou falar mais, não vou ficar aqui muito tempo. Eu não gosto muito de mexer com a emoção das pessoas, não. Eu penso que o Espírito Santo não precisa nada disso. É simples. Eu preciso servir melhor, Senhor. E se você entende que você pretende servir melhor naquilo que o Senhor está te chamando para fazer, eu estou te chamando para vir aqui à frente. E nós vamos orar juntos. Mas tudo bem, se você entende que você já faz o suficiente e que você não precisa de nenhum toque do Espírito Santo específico, amém. Louvado seja Deus pela tua vida. Você está num lugar que você precisa emanar muito mais. Você está num lugar que você precisa continuar dividindo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Às vezes tem alguém do seu lado que não conhece esse Jesus que você serve. Então quero te convidar a orar por essa pessoa. De repente essa pessoa está aqui numa batalha muito grande e ela precisa abrir o coração para Jesus. Como assim?
Como assim eu tenho que ser desse jeito? A gente só consegue ser dessa forma quando a gente vem de uma transformação que é causada pelo Espírito Santo. Uma transformação que é receber Jesus no nosso coração. De repente está do lado dessa pessoa aí que ainda não fez essa decisão, que não tomou essa decisão. Então ora por ela. Não seja um empecilho para que o Espírito Santo continue trabalhando nesse coração. Então se eu estou falando com você também, nessa noite, se o Espírito Santo está te incomodando a abrir o seu coração para Jesus e a fazer parte de um povo que não é um povo perfeito, nós não somos perfeitos, mas um povo que deixa o Espírito Santo agir, guiar. Vem aqui à frente também, nós queremos orar por você. Eu quero abrir meu coração para Jesus, eu quero receber Jesus como meu Senhor. Essa noite é uma noite aceitável, é a noite de você tomar essa decisão. Enquanto as pessoas estão orando aqui, eu quero orar pela tua vida. E enquanto a gente estiver orando, você pode vir. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Enquanto eu estou orando, você pode vir. Se o Senhor tocou no seu coração, o Espírito Santo está tocando no seu coração, você pode vir, que alguém vai orar por você. E você, irmão que está aí, está vendo alguém aqui que não tem alguém orando? Pode vir. Ora por essa pessoa. Ah, mas eu não sei o que eu vou dizer, pastora. Só abençoa. Coloca a mão no ombro, abençoa. Diz para ela que você está aqui do lado. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu amor e pelo teu cuidado. Senhor, obrigado pela tua palavra que nos constrange, pelo teu amor que nos constrange. E apesar de nós, Senhor, apesar de tão falhos como somos, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece como nós chegamos aqui nessa noite. O Senhor conhece o que a gente precisa ser tratado por Ti. Pai, em nome de Jesus, que ao sair daqui, a gente possa tomar decisões que vão trazer para nós resultados eternos. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa vida possa influenciar a eternidade do outro, Pai, em nome de Jesus. Nós não queremos ser empecilho e pedra de tropeço. Nós queremos viver a Tua palavra. Nós queremos ser a Bíblia que as pessoas têm para ler, Pai. Nós queremos ver a Tua promessa, a Tua palavra sendo cumprida e vivida através da nossa vida. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Eu te peço pelas vidas dos nossos irmãos aqui na frente, a começar por mim. Senhor, eu preciso te servir melhor. Eu preciso, Senhor, usar os meus dons e talentos para a edificação de vidas de forma mais intencional. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo para continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu preciso de mais coragem, de mais ousadia, para ser um instrumento, Senhor, do Espírito Santo, que não cala a boca, que não cala a voz por qualquer motivo, mas que fala com ousadia e coragem da transformação que um dia eu passei. Senhor, obrigado pelo resgate da minha vida. Obrigada, Senhor, porque a minha casa é uma casa que te serve, Pai. Deus mesmo, imperfeitos como somos, nós te pedimos em nome de Jesus, continua nos usando para a glória e louvor do Teu nome, somente do Teu nome. Continua conosco aqui, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Repouse sobre a sua casa, repouse sobre o seu ministério, repouse a cada dia, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Meus dons e